Hola ticos y ticas, nuestra clase de español. Hoy hablaremos sobre los adjetivos. Vamos saber quais os objetivos da aula de hoje? Compreender a função e como utilizar os adjetivos de forma adequada, identificar o emprego dos adjetivos e suas funções dentro do texto, conhecer adjetivos usados para descrever sensações. Então, começando a nossa aula, vamos analisar a língua, vamos analisar essa classe gramatical dos adjetivos. Es una clase de palabra o parte de la oración que califica al substantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del substantivo, concordando em gênero e número. Então, o que está escrito aqui? São informações adicionais que complementam o significado. O adjetivo é uma classe de palavras que qualifica o substantivo, que pode ser colocado antes ou depois do substantivo e que deve concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Como, por exemplo, tem aí o adjetivo bom, bueno, buenos, buena, buenas. Vamos ver o que tem mais aqui. Os adjetivos, eles descrevem e caracterizam um substantivo. Então, olha, por exemplo, temos um coche negro. Então, está descrevendo a cor do carro. Vivo em uma casa grande. Está descrevendo como que é a casa, que a casa é grande, que não é pequena. Então, os adjetivos qualificativos descrevem e caracterizam o substantivo que acompanham. Entre os tipos de adjetivos se encontram os especificativos, que vão falar de um objeto em particular e o que diferencia dos outros, e os adjetivos explicativos, eles vão indicar uma qualidade já informada por um objeto, e eles podem proceder um substantivo. Então, olha, por exemplo, La Blanca Nieve cubría las montañas. Tu hermana hable me trajo una taça de café. Então, aí está o quê? Indicando uma qualidade que já foi informada. A neve. Que cor que é a neve? A neve é branca. Então, mesmo assim, já utilizou o substantivo branca para falar de uma coisa que a gente já sabe que a característica da neve é ser branca. Então, continuando aqui, olha, alguns exemplos de adjetivos que indicam personalidade. Sensível, vanidoso, noble, perezoso, tranquilo, aburrido, alegre, gentil, cruel, educado, cortés. És um ninho muito peceroso. E agora, vocês vão aprender um pouquinho sobre os adjetivos e os 5 sentidos. Então, por exemplo, quais adjetivos podem ser utilizados para indicar, para qualificar sobre o olfato? Embriagador, sofocante, penetrante, refrescante, concentrado, agradável, asqueroso, delicioso, desagradável, tá? Então, esses são alguns exemplos de adjetivos que indicam o cheiro, o olfato. Geralmente, utilizamos o verbo cheirar para descrever qualquer cheiro que percebemos no olfato. O verbo cheirar no presente do indicativo é um verbo irregular. Assim, tem que prestar muita atenção na hora de conjugá-lo. Agora aqui, alguns adjetivos referentes à visão, la vista. Amarillo, anguloso, azul, branco, circular, quadrado, grande, minúsculo, negro, pequeno, redondo, dentre outros. Geralmente,
utilizamos o verbo ser ou estar para descrever qualquer coisa que percebemos por la vista. Então, geralmente se utiliza o verbo ser ou estar para descrever qualquer coisa que você percebe com a sua visão. Adjetivos que utilizamos podem ser que é bonito, é vermelho, é ruivo e assim por diante. O tato, alguns adjetivos usados para sinalizar o tato. Granuloso, gelido, templado, bochornoso, tíbio, caldeado, queimado, espinoso. Então, uma vez para descrever o tato, geralmente utilizamos o verbo ser e estar. Alguns adjetivos relacionados ao tato são suave, áspero, rugoso, liso, frio, caliente. E também utilizamos algumas expressões, como por exemplo, se siente, tiene um aspecto liso, tiene um aspecto granuloso e assim por diante. Adjetivos que descrevem el gusto, o paladar, apetitoso, dulce, afurtado, amargo, rugoso, insulso, dulce, certo? Adjetivos que podemos usar quando nos referimos ao gosto, ao paladar, são saboroso, insípido, salado, dulce, amargo, ácido. E podemos usar também os términos me sabe y tiene un gusto, me sabe agrio, me sabe salado, la sopa me sabe rica e assim por diante. E adjetivos que podem ser utilizados quando queremos nos referir à audição, ouído, né, ao ouvido. Então, atronador, penetrante, estridente, rumoroso, cavernoso, utilizado com o verbo ser. Generalmente es ruidoso, es fuerte, es estridente. Se puede expressar também utilizando o verbo sonar. Suena bien ou suena mal, ou seja, soa bem, que me soa mal, certo? E é isso que é o conteúdo de hoje. Hoje, com essa videoaula, vocês aprenderam a função dos adjetivos. Vocês viram que adjetivos são palavras flexíveis, ou seja, que concordam em gênero e número com o substantivo que qualifica. Aprenderam também que os adjetivos podem ser usados para descrever as sensações referentes aos 5 sentidos. O tato, a audição, a visão, o paladar. E a atividade prática de espanhol hoje é a seguinte: na aula de hoje você aprendeu sobre os adjetivos. Agora você vai escolher 3 colegas da sua turma. Você vai escolher 3 colegas da sua turma, terceira série. E aí você vai montar um vídeo. Como assim? Você vai pegar uma foto de cada um desses colegas que você escolheu, vai escrever adjetivos. Dentro dessa foto, você escreve adjetivos para esses colegas, utilizando a língua espanhola que correspondam a essas pessoas, segundo o que vocês observam delas. E aí você vai fazer o uso de algum dos aplicativos que você tem aí para edição de fotos e vídeos e vai fazer uma montagem explicando o que são adjetivos, me dando exemplos e colocando a foto dos 3 colegas com os adjetivos referentes a eles. Seja criativo, pois é um trabalho avaliativo. Esse trabalho está valendo nota, certo? Então, eu vou postar um exemplo de um vídeo que eu fiz para que você tenha base e consiga produzir o seu. Eu tenho certeza que vai sair trabalhos bem melhores do que o vídeo que eu vou postar. Esse trabalho é individual, porque cada um vai ter que escolher os 3 colegas para escrever em espanhol sobre eles, escrever adjetivos referentes a eles. Vocês vão ter uma semana para me entregar esse trabalho. Então, a partir de hoje, 30 de maio, até o dia 6 de abril, vocês podem estar postando os trabalhos de vocês, tá bom? No meu PV. E na aula do dia 6 de abril,
será a aula de apresentação dos trabalhos de vocês. É como se nós estivéssemos lá no CEPI. Vai ter o dia de vocês apresentarem. Então, hoje vocês estão sabendo sobre o trabalho. E na próxima aula será a aula de apresentação do trabalho de vocês, tá bom? Qualquer dúvida eu esclarecerei lá no grupo de estudo do WhatsApp. Hasta luego e gracias por sua atenção.